Olá! No estudo de hoje eu quero conversar e compartilhar com você sobre um princípio muito importante. Como chamar a atenção de Deus. Como agirmos de uma forma para que Deus esteja atento às nossas necessidades. Fique com a gente. Olá, e que bom, mais uma vez, podermos estar reunidos para juntos compartilharmos da Palavra de Deus, a Palavra que renova dia a dia. O tema de hoje, para nossa reflexão, está no livro de Isaías, capítulo 66, e no versículo 1 e 2, é muito interessante, preste atenção comigo. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? É este o meu lugar de descanso? É uma pergunta. No verso 2 diz assim: não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? E por isso vieram a existir? Pergunta o Senhor. A este eu estimo, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Eu quero ler também com você na tradução revisada e corrigida, que diz assim, no verso 2, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas estas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis para quem olharei: para o pobre e abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Então, eu quero refletir com você o seguinte princípio. Como chamar a atenção de Deus? Como é que Deus quer, ou como é que a palavra de Deus nos orienta, a forma que Deus nos observa? Nós sabemos e compreendemos que Deus é um Deus onisciente, que Deus é um Deus onipresente. Ou seja, Ele está em todo lugar e Ele tem ciência de todas as coisas. E você pode olhar e falar: não é possível. Não é possível que Deus tenha ciência do meu problema. Não é possível que Deus tenha ciência da minha situação, do meu sofrimento. E não faz nada. E não atende, não resolve, não se movimenta, ou seja, não faz com que o seu poder venha em meu favor. O fato é que, se crermos na palavra de Deus, é verdade que Deus é onisciente, é verdade que Deus é onipresente, é verdade que Deus é onipotente, nada pode resistir à mão dele de agir, mas também é verdade que Deus ele é justiça. Também é verdade que Deus está olhando o tempo todo, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Então, o fato é que Deus, Ele se move pela palavra dEle. Há uma frase que eu sempre digo nas minhas preleções, nas minhas pregações, é que Deus, Ele não se move pela sua necessidade, nem pela minha necessidade. Deus se move pela sua palavra. Então, nós precisamos estar atentos aos princípios da palavra de Deus. Daí o porquê muitas pessoas não conseguem alcançar as bênçãos de Deus, porque está presa no estereótipo da religiosidade. Está presa na marca dos comportamentos, dos usos e costumes. Tem muitas pessoas que estão com a mente e o coração preso, olhando sempre para si nas suas atitudes, ou seja, se eu for perfeito, se eu for certinho, se eu não desejar mal para ninguém, se eu for reto, se eu for impecável, Deus vai agir na minha vida. E às vezes não consegue ver o mover de Deus na sua vida, porque isso não é verdade. Primeiro, a Bíblia diz já assim, que aquele que diz que não comete pecado, ele é mentiroso.
Então, esse lado de impecável, para Deus me abençoar, eu tenho que ser perfeito, para Deus agir em meu favor, isso não é bíblico. Então, o que eu quero refletir com você? Um dos pensamentos, só para a gente compartilhar e desenvolver esse pensamento. Olha só a comparação que Deus diz. Ei, olha só, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Isaías 66, 1. Então o que ele está querendo dizer? A grandiosidade de Deus. O que pode chamar a atenção de um Deus tão grande? O que pode despertar a atenção de um Deus tão rico? O que pode chamar a atenção de um Deus tão poderoso e glorioso? Então é aí, queridos, que nós precisamos aprender que nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Você pode enganar o homem. Você pode até ter comportamentos fantásticos, extraordinários. Mas Deus não está olhando o exterior. A Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus, o coração. Então, uma das coisas que eu entendo e que acredito que é muito importante é que nós precisamos aprender a ser sinceros. Sinceros, ou seja, diante de Deus. A origem da palavra sinceridade, no latim, significa sem-cera. Sem-cera. Porque era usada a cera na antiguidade para você restaurar obras de arte, enfim. Então, a origem da palavra sinceridade, do latim, é sem-cera. Então, a primeira coisa que nós temos que ser diante de Deus é ser pessoas sem cera, ou seja, sem máscara, sem maquiagem. Seja autêntico na palavra de Deus, porque Deus diz aqui nessa palavra, vem comigo, presta atenção nessa palavra. Diz assim, olha, o homem para quem olharei, certo? Tem duas traduções, e a gente precisa entender, o homem a quem eu estimo, a este eu estimo, ou seja, a quem ele olha, a quem ele estima, é o seguinte: para o pobre e abatido de espírito. Vamos lá, acompanha comigo. Para quem Deus vai olhar? Ao humilde, diz a palavra aqui, ao humilde e contrito de espírito. Então vamos lá. Você precisa entender comigo o que isso significa, o que isso quer dizer. Primeiro, nós somos um ser trino. Você sempre vai ouvir eu falar isso, porque todas as pessoas ouvem isso, mas poucas pessoas raciocinam em cima disso. Deus é espírito e ele fala primeiramente ao seu espírito. Se você não entender como o teu espírito se comunica, como é a sua essência, como é o seu verdadeiro eu, fica difícil. Se você não conseguir separar o seu espírito da sua alma, que é o centro das suas emoções, das suas vontades, das suas vaidades, e também separar o teu lado físico, material, fica difícil você entender, porque Deus está primeiramente olhando o homem para quem olharei, o pobre e abatido de espírito, ou o humilde e contrito de espírito. Então é em cima disso que nós vamos estar conversando no próximo bloco, para que você tenha entendimento, para que você tenha compreensão exatamente daquilo que Deus quer que você mostre para Ele. Que você tire a cera, ou seja, que você tire toda a máscara que muitas vezes acaba inibindo a ação do Espírito Santo de Deus. Fique com a gente que no próximo bloco nós vamos desfrutar este princípio que chama a atenção de Deus. Como estávamos refletindo nessa palavra, o que chama a atenção de Deus é um coração, ou um espírito, ou uma pessoa que é humilde de espírito, uma pessoa que é triste e abatida, ou pobre e abatida, mas de espírito. O que isso quer dizer?
O que quer dizer é o seguinte: uma das palavras e de comportamentos que nós temos que ter, uma das palavras fundamentais no Evangelho e no cristianismo é a palavra arrependimento. Porque quando nós nos sentimos pobre de espírito, pobre financeiramente falando, a gente sabe o que é. Pobre financeiramente falando, não tenho dinheiro. Pobre de alma, pobre de emoções, é aquela pessoa que você sabe que não tem ânimo, sempre desanimado, o emocional dela está sempre lá embaixo. Agora, a pessoa pobre de espírito é aquela que na sua relação com Deus entende que cometeu pecado, que cometeu algo que não deveria ter cometido. E nós precisamos ter esse discernimento dentro de nós. Então, que pensamento, que sentimento você tem voltado para o lado espiritual? Isso é importante, porque é isso que vai fazer toda a diferença. A Bíblia diz, e nós acabamos lendo aqui nessa palavra, é clara a Bíblia, o homem, deixa eu ver aqui no verso 2, diz assim: mas eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito. Então, espiritualmente falando, sentimentos que eu preciso ter, de estar abatido, arrependimento, reconhecer que eu preciso da graça de Deus, que eu preciso da ação de Deus. Olha só, quem mais ao Senhor vai olhar? O pobre abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Entendem isso? Estas são os sinais e as evidências que chamam a atenção do Senhor. O humilde e contrito de espírito. O que é a pessoa contrita de espírito? É aquela que sente pesar por ter feito coisas que não deveria ter feito, de ter dito coisas que não deveria ter dito. Talvez você disse coisas que até você está na sua razão. Pode até ser que você está dizendo a maior verdade, mas a forma como foi dito vai contra os princípios da palavra de Deus. Transgrediu a palavra no mundo espiritual, pecou, falhou. E todos nós, pode ser pastor, pode ser cristão, pode não ser cristão, todos nós estamos sujeitos a isso. Agora, o que Deus está olhando, qual é aquele que vai se arrepender mais rápido? Qual é aquele que vai se humilhar mais rápido? Quem vai ser aquele que realmente vai se entregar diante da palavra de Deus mais rápido? Porque existem coisas, queridos, que não adianta. Nós não podemos ficar vivendo com essa aflição, com essa angústia, com essa opressão, com esse estado de ânimo toda hora perturbado. Sabe por quê? Sempre desassossegado diante das adversidades. Essa aflição, ela precisa ir embora da tua vida. Adversidades é fato que nós vamos ter na vida. Mas isso não significa que essas adversidades é para tirar o teu sono. Isso não significa que essas adversidades é para aumentar a sua angústia. Quantas pessoas vivem tremendamente angustiadas? O estado de angústia, aquela grande aflição, sabe? Acompanhada, sabe, de opressão, de aperto na mente, no coração, na alma, não consegue ver saída. Isso é terrível, queridos. É fato e é verdade. Deus tem solução para todas as áreas de nossa vida. Há sempre uma saída, há sempre um escape da parte de Deus. Mas, para quem ele olha? Para o humilde, olha só, e contrito de espírito, ou o pobre e abatido de espírito. O que quer dizer isso? É aquela pessoa que realmente reconhece: eu não consigo resolver. O meu recurso não consegue comprar a alegria. O meu dinheiro não consegue comprar a alegria do meu lar, a satisfação dos filhos. O dinheiro tem limitações. O dinheiro não compra absolutamente nada na relação com Deus. O dinheiro não compra absolutamente nada na intimidade com Deus, com a graça de Deus.
A única coisa que a Bíblia diz em relação ao dinheiro é que quando você dizima, é que quando você oferta em reconhecimento de que Deus é que te dá o dom de adquirir riqueza, a graça dele vem e abençoa a tua vida material. Mas espiritualmente falando, o que você precisa é aprender a ter sempre esse coração humilde e contrito e tremer diante da palavra de Deus. Isso é fundamental. Uma outra passagem que eu quero ler com você, ela é muito importante, ela sempre vai estar traduzindo exatamente aquilo que Deus olha dentro de nós. Salmo 51, verso 17. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Salmo 51, o verso 17. Vamos ler alguns versículos, porque ele fala muito, ó. Os sacrifícios, veja bem, para Deus, ou seja, o que realmente Deus recebe, o que realmente chama a atenção de Deus. Vamos aprender? Olha lá, preste atenção comigo. São o espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus não vai desprezar. Então Deus está sempre olhando para dentro do nosso coração. O que é um espírito quebrantado? O que é um espírito? Aí, de novo, é o mesmo princípio de Isaías 66. Mesma coisa. Deus está olhando para o teu espírito e espiritualmente você reconhece que você precisa de Deus, mas do jeito de Deus e não do seu jeito. Você acha que Deus merece as suas críticas, tipo... Deus não olha para mim, Deus tem privilegiados, ou só murmura, ou só reclama, mas não mexe uma palha em relação à palavra de Deus. Pregadores falam quantos lares estão sendo visitados pela palavra de Deus, mas quantos efetivamente ouvem e obedecem? Quantos ouvem e só querem solução para o seu problema imediato, dá um jeitinho na sua vida e depois viram as costas e não estão nem aí? Quantos fazem isso? Então é isso que nós precisamos aprender. O que agrada a Deus? Deus ama você sim, Deus tem um plano na tua vida, mas o que agrada a Deus é esse princípio. Que tipo de sentimento quando você se relaciona a Deus? Você se relaciona a Deus, a um Deus distante, muito longe. Então, o que agrada a Deus? Esse espírito quebrantado, que reconhece que precisa da graça e da misericórdia de Deus. Depois, olha só o que diz a Bíblia, o espírito, depois vem para o coração, que é o centro da alma, o teu emocional. O coração também precisa estar alinhado com o espírito. Então, a mente, coração, precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Então o coração também precisa sentir isso. Tem muitas pessoas que falam, mas não fazem, porque na sua essência, nas suas raízes, o que querem mesmo é se ver livre do problema. O que querem mesmo é sair daquela situação embaraçosa e acabam se esquecendo que Deus é onisciente, ou seja, Ele conhece tudo, Ele tem a ciência profunda dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, o mais íntimo de cada pensamento seu. Deus conhece, Deus sabe. Então vem comigo e vamos compreender a palavra de Deus. Um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ou seja, eu preciso do amor de Deus e reconheço que eu preciso do perdão de Deus. São duas coisas importantes. Deus não despreza esse tipo de sentimento. E isso tem que ser, como eu disse no início desse estudo, com sinceridade, sem cera, com transparência. Se você não consegue, veja bem, se você não consegue se arrepender, mas você entende até com a sua mente, mas o seu coração está tão duro, está tão angustiado, está tão apertado, está tão ferido, que você não crê mais. De repente você se decepcionou com pessoas, com homens, com igreja, enfim, e acaba se fechando. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Venha sem ser. Então, até o fato de eu não conseguir me arrepender, Senhor, eu não consigo sentir nada, você tem que abrir o coração diante de Deus e dizer isso. Senhor, eu não acredito em homens, eu não acredito em instituições. Você tem o direito de falar isso.
Porque quando você faz isso, o Senhor começa a olhar para você. E quando Ele começar a olhar para você, Ele vai começar a derramar da graça dEle. E a palavra dEle começa a entrar no teu coração de forma diferente, porque você passa a estar diante de Deus sincero, ou seja, com sinceridade. Abre o teu coração. Se você quer se entregar e não consegue, fale isso diante de Deus, porque Ele é o Deus de misericórdia, Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele efetivamente vai conseguir trabalhar no teu coração, desde que você abra a porta, desde que você chegue diante dEle com sinceridade. É por isso que nós estamos aqui. Nosso ministério é um ministério que procura traduzir a palavra de Deus de forma simples, de forma cotidiana. Por isso que nós ministramos a palavra que nos renova, a palavra que renova dia a dia. É importante você entender isso. É importante você compreender isso. Olha para quem Deus está, para quem que Deus está olhando. Isaías 66, verso 2 diz: ao humilde e contrito de espírito. Isaías 51, 17 diz: um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então, para que continuar com essa dureza no coração? Para que continuar com essa máscara? Abra o teu coração hoje. Sabe? Joga a toalha diante de Deus, não diante dos seus adversários, diante dos seus inimigos, porque você vai vencer se você permitir que Deus esteja à tua frente. Agora, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor e pode ter certeza, Ele fará tudo na sua vida, porque Deus ama você, Deus ama o homem. Eu gosto muito da palavra de Romanos 4, 18, que narra a situação de Moisés esperando contra a esperança. Aliás, desculpe, de Abraão esperando contra a esperança. Abraão recebeu a promessa e na promessa que ele recebeu, aos olhos humanos, era praticamente impossível. Mas Abraão creu na sua descendência e Deus honrou a sua promessa, esperando pelo Espírito, contra a esperança, muitas vezes do emocional, da alma e da razão humana. Então, eu quero te desafiar, entrega o teu caminho ao Senhor, para com esses pré-conceitos, entrega, abra o teu coração, aí mesmo, e o Espírito Santo de Deus vai começar a abrir portas aonde você não imaginava. Você vai perceber que o Espírito Santo de Deus vai começar a agir. Você vai começar a perceber alívio. Já pensou? Você já tem a pressão do dia a dia, tem que enfrentar uma série de coisas. E ainda vai com o coração e a mente angustiada, apertado, sem esperança. Fica difícil. Deixa Deus. Creia em Deus. Reconheça a sua limitação diante de Deus e ouça a palavra dEle, trema diante da palavra dEle, procura uma igreja cristã, evangélica, que ministra a palavra de Deus com vivificação, com confiança, com fé. Esteja nos visitando através do nosso site, esteja assistindo os nossos cultos, ou venha nos visitar pessoalmente. Você vai perceber que é uma unção de Deus, uma graça de Deus que vem sobre a sua vida e vai fazer toda a diferença na simplicidade, sem aquele padrão de religiosidade, sem forçar usos e costumes. Nós não pregamos usos e costumes, nós entendemos que nós precisamos fazer com que as pessoas creem de coração, de espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, é que Deus não despreza. Fique conosco e eu vou estar orando por tua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar agora por tua vida e pedir a graça de Deus sobre você. Eterno, glorioso e soberano Deus, Tu és o único que conhece a intimidade de cada um que estará recebendo esta palavra. E o que nós podemos fazer, Senhor, é ministrar a verdade da Tua palavra. Que as pessoas possam aprender que chama a Tua atenção. É um coração contrito. É um espírito contrito. É um coração, a Deus, que está disposto a pedir
o teu perdão e reconhecer, ó Deus, que precisa do teu amor e da tua graça. Que somos homens falíveis, mas o Senhor é um Deus que perdoa todo tipo de iniquidade. Portanto, bendito Espírito Santo, toca no coração daqueles que nos assistem para que possam, ó Deus, ser sinceros diante de Ti, sincera diante de Ti, e que possam abrir o coração e dizer: vem Espírito Santo de Deus e habita no meu coração e toma a minha vida nas Tuas mãos. Esta oração que eu faço em nome de Jesus Cristo.